A maioria das pessoas acha que existem apenas 3 céus, mas Enoque subiu mais alto, muito mais alto. Ele viu o tempo desmanchando, criaturas feitas de olhos e luz, tronos abandonados e portais que não deveriam ser abertos. Ele viu o que nenhum outro homem viu, e por isso seu livro foi silenciado. Este é o caminho que só os ousados percorrem, os 10 céus, e o último não é o paraíso. Os primeiros 3 céus, o tempo, o julgamento e o fogo esquecido. A jornada de Enoque começa quando ele é retirado da terra por 2 anjos, seres de brilho aterrador, que não pisam, mas flutuam sobre o tempo. Eles não dizem aonde estão levando o profeta, apenas o chamam de escriba do ciclo final. No primeiro céu, Enoque não vê nuvens ou estrelas. Ele vê uma cúpula viva, um domo feito de energia em forma de música. Ali, anjos anotam tudo, cada pensamento, cada palavra, cada ação dos homens. Eles não são juízes, são registradores celestes e têm ordens para não interferir. O livro que cada alma escreve começa ali. No segundo céu, o cenário muda. É escuro, mas não por ausência de luz, e sim por excesso de julgamento. Ali estão os anjos que observaram a terra e registraram guerras, pactos, traições. Eles carregam espadas feitas de linguagem sagrada e falam nomes que queimam ao serem pronunciados. Aqui, Enoque vê pela primeira vez o reflexo de um tribunal, mas ele ainda não entende que será chamado a participar dele. No terceiro céu, o choque. Enoque é levado a uma zona de fogo eterno, mas o fogo aqui não destrói, ele preserva. Ali estão os primeiros anjos caídos, não os piores, mas os que se recusaram a alertar os homens. Eles estão presos em pilares de energia sólida. O lugar pulsa, Enoque treme. Cada segundo ali parece uma eternidade, e cada eternidade, um novo julgamento. Mas não pode recuar, porque acima ainda existem outros céus, e cada um revela algo que o mundo moderno não suportaria. Os céus 4, 5 e 6, o sol, os tronos e o tempo distorcido. No quarto céu, Enoque entra em uma região de luz pura, mas não é o sol que conhecemos. É um sol anterior ao tempo. Aqui vivem os anjos do ciclo solar e lunar. Eles dançam ao redor de engrenagens cósmicas que regulam o tempo da Terra. Estações, eclipses, luas de sangue. Enoque entende, nada no céu é aleatório. Até as tempestades obedecem ordens. Esses anjos são os mais antigos, mas também os mais silenciosos. Carregam no peito os registros de milênios de catástrofes e nos olhos o reflexo dos pecados não confessados da humanidade. No quinto céu, a ascensão se torna mais densa. O ar é cristalino, mas pesado. Aqui estão os tronos, entidades vivas que sustentam o julgamento divino. São como monumentos conscientes. Cada trono carrega uma coroa que representa um ato de justiça na história do universo. Mas muitos desses tronos estão vazios. Enoque percebe. Alguns tronos foram abandonados durante a Primeira Guerra Celestial e ainda aguardam seus ocupantes. No sexto céu, o tempo quebra. O profeta entra em uma sala onde não há começo nem fim. Um vórtice de escrita flutua no ar, onde palavras ainda não pronunciadas estão sendo desenhadas por mãos invisíveis. Aqui vivem os anjos da profecia. Eles escrevem o futuro não como ele será, mas como ele pode ser. E no centro desse vórtice há um selo, não um selo comum, mas aquele que, se rompido, trará os céus para a terra. Enoque o vê, mas não ousa se aproximar, porque os 3 céus restantes são os mais perigosos, e a verdadeira batalha ainda está por ser mostrada. Os céus 7, 8 e 9, o silêncio, o abismo e o espelho final. No sétimo céu, o silêncio é absoluto. Enoque não ouve mais as vozes dos anjos. Não há música celestial, nem vento ancestral. Há apenas um vazio, que ecoa. Aqui vivem os anjos do silêncio, seres feitos de ausência.
Eles não têm rostos, mas suas formas emanam peso. Cada passo dado por Enoque ressoa como um grito em um vácuo infinito. Esses anjos são os guardiões das palavras não ditas, as orações engasgadas na garganta da humanidade, das confissões escondidas até mesmo de Deus. Eles não julgaram, mas observem, e cada olhar parece despir Enoque de todas as suas máscaras. O profeta sente algo que nunca houve sentido antes: vergonha, não pela culpa, mas pela ignorância, pela incapacidade de compreender o quão pequeno ele realmente é. No oitavo céu, o abismo se abre. Enoque é levado a uma fenda colossal no tecido do espaço, uma ferida que nunca cicatriza. Ali estão presos os anjos caídos que escolheram interferir diretamente no destino da Terra. Mas esses não são os anjos prejudicados pelo orgulho. São aqueles que pretendem mudar o curso da criação sem permissão. Eles manipularam reis, ensinaram segredos proibidos aos homens e aceleraram o colapso da ordem divina. Seus corpos são feitos de sombras vivas, e suas vozes são sussurradas que parecem vindas de outro universo. Eles imploram por libertação, mas suas palavras carregam veneno. Enoque testemunha algo terrível, um portal sendo selado à força por anjos guerreiros, um portal que poderia ter trazido luz ao mundo, mas também trevas inimagináveis. Ele entende agora: algumas portas nunca devem ser abertas, mesmo que prometam salvação. No nono céu, o espelho final revela tudo. Este céu é diferente de todos os outros. Não há paisagens celestiais, nem anjos visíveis. Há apenas um espelho imenso flutuando no vazio. Mas este não é um espelho comum. Ele não reflete o que você é, mas o que você poderia ter sido. Enoque olha para o reflexo e vê versões alternativas do mesmo. Versões que tomaram decisões diferentes, que seguiram caminhos abandonados, que falharam, que triunfaram. O peso dessa visão é insuportável. Cada escolha feita por Enoque, cada momento desperdiçado, cada palavra não dita, tudo está exposto. Os anjos deste céu são invisíveis, mas suas perguntas chegam como trovões. Por que você escolheu esta vida? Quem você deixou para trás? Qual foi o preço da sua conformidade? Enoque cai de joelhos. Ele quer desviar o olhar, mas não consegue. O espelho o prende, até que, finalmente, uma voz suave rompe o tormento. Você ainda pode mudar o que virá, mas o custo será alto. Acima resta apenas o 10º céu, o último, onde nenhuma alma humana deveria entrar e onde a verdade sobre o cosmos espera. O 10º céu, a verdade proibida. O 10º céu não é um lugar, é um estado. Enoque sente que sua alma está sendo desfiada fio a fio. Não há gravidade aqui, não há luz ou escuridão, há apenas presença, uma presença que observa, que sabe, que sempre soube. O profeta tenta falar, mas suas palavras se dissolvem antes de sair de seus lábios. Ele não é mais um homem, ele é uma ideia, um fragmento de algo maior. Aqui ele encontra o guardião do 10º céu. O guardião não tem forma, mas assume muitas. Às vezes, ele aparece como uma figura humana, envolta em chamas brancas. Outras vezes, como uma constelação viva de olhos que piscam em uníssono. E outras vezes, ele simplesmente é. Sua voz ecoa como 1000 vozes entrelaçadas, como o som de estrelas colapsando, como o silêncio antes do início. Você chegou ao limite, diz o guardião. Agora você verá o que nenhum mortal deveria ver. A primeira revelação, o cosmos vivo. Enoque testemunha o universo como um ser consciente. As galáxias são células, os planetas são órgãos. E tudo está conectado por um fluxo invisível, uma corrente de energia que pulsa como um coração eterno. Mas esse cosmos não está completo. Ele está incompleto. Faltam pedaços. E isso não é algo que você possa entender, responde o guardião.
mas foi chamado pelo nome que vocês dão, a queda. A segunda revelação, o outro lado do paraíso. Enoque vê o que existe além do véu do céu. Não é o inferno, é algo pior. Um espaço onde as leis da realidade não existem, onde o tempo se dobra sobre si mesmo, onde os anjos que caíram não estão presos, mas livres. Eles não são monstros, são arquitetos, construtores de mundos alternativos, mundos que nunca deveriam existir. Esses mundos, diz o guardião, são reflexos distorcidos da criação original. Eles se alimentam da dor e do caos gerados pela humanidade. Enoque sente um calafrio. Ele entende agora. O mal no mundo não é apenas humano, é cósmico. A terceira revelação, o propósito final. O guardião aponta para o centro do 10º céu. Ali flutua um objeto impossível de descrever. Parece uma chave, mas também parece uma porta. E ao mesmo tempo parece um livro. Este é o fim e o começo, diz o guardião, o momento em que todas as escolhas convergem. Enoque percebe que este objeto contém o destino de tudo, passado, presente, futuro. Mas há um preço para acessá-lo. Para abrir esta porta, diz o guardião, você deve renunciar à sua própria existência. Você deixará de ser Enoque. Você se tornará parte de algo maior. A escolha final. Enoque hesitou. Ele olha para trás, para os 9 céus que atravessou, para os anjos que encontraram, para as verdades que aprendi. Ele pensa na terra. Nós, homens e mulheres que vivem sem saber o que há silêncio de Enoque, mas e abaixo deles? Ele pensa em si mesmo, no peso das palavras que escrevi, no silêncio que guardou. Finalmente, ele faz sua escolha. Quando Enoque retorna à terra, ele não é mais o mesmo. Seus olhos refletem algo que vai além da compreensão humana. Seus lábios nunca mais pronunciam certas palavras. Ele escreve seu livro, mas deixa páginas em branco, espaços vazios que ninguém pode preencher. E quando ele desaparece da face da terra, alguns dizem que ele foi levado novamente. Outros dizem que ele escolheu permanecer no 10º céu. Mas todos concordam em uma coisa: o que Enoque viu mudou tudo. O silêncio que fala, mas ele pagou um preço. Enoque foi o único homem que viu o que nenhum ser humano deveria ver. Ele atravessou os 10 céus, escutou os segredos dos anjos e testemunhou o que existe além do véu da criação. Alguns dizem que ele perdeu a humanidade no processo. Outros afirmam que ele ganhou algo maior, uma visão que transcende o tempo, o espaço e a própria existência. A verdade é que o livro de Enoque não foi apenas silenciado pela igreja, ele foi silenciado pelo próprio Enoque, porque algumas verdades são pesadas demais para serem faladas. Algumas portas não devem ser abertas e alguns caminhos só podem ser trilhados pelos ousados. Mas agora você sabe, os céus não são apenas lugares, são estados de consciência, são níveis de compreensão, e cada um de nós já está em alguns deles. A pergunta que resta é: até onde você está disposto a subir? Se você sente o chamado, se o peso das palavras de Enoque ecoa dentro de você, então talvez você também se preocupe pronto para trilhar esse caminho proibido. Junte-se aos poucos que ousam olhar além do véu. Conecte-se a esta jornada e descubra o que mais há para ser revelado. Os 10 céus de Enoque, a jornada proibida. Desvende os mistérios, conecte-se ao cosmos